E se a ciência também for uma forma de fé? Não aquela fé em milagres, mas a fé na razão. Parece estranho? Vamos nos aprofundar. Saúdo vocês, queridos convidados e espectadores. Meu nome é João, e hoje vamos continuar nossa jornada pelo mundo do conhecimento para entender o que a ciência realmente é, no seu nível mais fundamental. Vamos analisar seus fundamentos e explicar por que a fé é um elemento-chave até mesmo nas teorias mais rigorosas e testadas. Isso vai nos ajudar a abordar de forma mais consciente as questões ligadas à justificativa da existência de uma mente inteligente no universo. Como de costume, vou pedir ao meu assistente. Vamos começar pelo básico. A ciência tem duas bases principais: o que existe e como conhecemos isso. A primeira se chama ontologia, que trata do que existe no mundo. Partimos do princípio de que existe uma realidade objetiva fora de nós, e que a natureza segue leis que funcionam sempre e em qualquer lugar da mesma forma. Sem essa fé, a ciência perde o sentido, não conseguiríamos prever ou entender nada. A segunda é a epistemologia, ou seja, como conhecemos o mundo. Acreditamos que a razão é capaz de entender a realidade, que o conhecimento vem da experiência e dos experimentos, e que tudo está conectado, um evento provoca outro. E são essas conexões que tentamos estudar e descrever do ponto de vista científico. Não vamos entrar nas formas extremas de solipsismo. Normalmente, o solipsista afirma que o mundo exterior é uma ilusão, mas pensa e age como um realista, tem medo de ser atropelado, se veste para sair em público e come quando está com fome. Suas palavras não batem com seus pensamentos e ações, dois contra um, palavras vazias, o que torna sua posição internamente contraditória e, ao mesmo tempo, a refuta. Em vez disso, vamos focar na fé epistemológica, um tipo especial de fé presente na ciência, quando certos axiomas e princípios são aceitos como verdade sem provas. Isso pode ser visto como um símbolo peculiar da fé científica. É importante entender que essa fé é parcialmente eterna, mas da maior parte temporária e aberta à revisão, sendo mais dinâmica que a fé religiosa, mais próxima da fé filosófica ou cotidiana. Exatamente. A ciência realmente repousa em certos axiomas que não provamos, simplesmente os aceitamos. Isso é, essencialmente, um ato de fé. Acreditamos que existe uma realidade objetiva, que a natureza segue padrões, que a razão pode entender o mundo, e que observação e experiência nos dão conhecimento confiável. A ciência reconhece honestamente: para estudar algo, precisamos aceitar certas regras do jogo. E se essas regras não valem, por exemplo, se a realidade for uma ilusão ou caótica, nenhum conhecimento é possível. Isso não enfraquece a ciência. Pelo contrário, ela é forte porque reconhece seus limites. Axiomas não são dogmas, podem ser questionados e debatidos filosoficamente, mas sem eles a atividade científica não existe. Podemos destacar dois tipos de fé na ciência. O primeiro é a fé eterna, que está na base do método científico, a crença na objetividade e na possibilidade de conhecer o mundo. Ela sustenta toda a visão científica do universo. O segundo tipo é a fé temporária nas hipóteses e teorias, baseadas em dados empíricos e sujeitas a testes e falsificações. Essa fé é aberta a mudanças e serve como instrumento para o desenvolvimento do conhecimento científico. Na religião, a fé geralmente é a aceitação da existência de Deus como axioma inicial. Essa fé é considerada eterna e não pode ser revista. No dia a dia, a fé aparece como crenças práticas, confiança nas pessoas, em valores ou na justiça. Na filosofia, a fé se manifesta na aceitação de certas posições ontológicas ou epistemológicas. Por exemplo, o ser existe, podemos conhecer algo ou a razão é uma ferramenta confiável para o conhecimento. A tabela discutida acima claramente contradiz a forma como a fé é apresentada na ciência hoje, onde o materialismo cria a ilusão da completa ausência de fé na ciência. Explique como a fé geralmente é apresentada na ciência. Na ciência não existe fé cega, porque todas as afirmações são testadas experimental e logicamente. Cientistas não aceitam nada sem evidências, ao contrário da religião, onde fé é aceitação sem fundamento. A fé científica são pressupostos racionais baseados em lógica e experiência. Não se trata de fé, mas de pressupostos necessários, fundamentos para construir conhecimento. São axiomas racionalmente justificados, abertos à verificação e revisão. Diferente da fé religiosa, pressupostos científicos são ferramentas de trabalho, não dogmas. Pressupostos iniciais são o ponto de partida do conhecimento, não fé. Na religião são dogmas eternos.
Na ciência, são pontos de partida abertos a dúvidas e revisão. Chamar pressupostos científicos de fé é um erro. Hipóteses são suposições para explicar fenômenos, sujeitas a testes empíricos e falsificação. Primeiro, por que a ciência é sempre colocada em oposição apenas à religião? Embora a fé esteja presente na filosofia, no cotidiano e na própria ciência, nos debates públicos a ciência quase sempre é contraposta especificamente à religião. Isso é muito estranho. É como entrar em um supermercado, ver 20 tipos de queijo, mas discutir só com a mussarela, acusando ela de queijice. Mas todo mundo é queijo. Só que um tem o rótulo religião e o outro, pressuposto científico. Segundo, o mito da fé cega. O termo fé cega é uma tautologia. Fé, por definição, não exige prova completa. As diferenças entre sistemas de crença não estão no grau de cegueira, mas nas bases e consequências. É como reclamar que a manteiga está muito amanteigada. É mais ou menos assim que soa a expressão fé cega, uma tautologia com pretensão. Fé, por definição, não requer comprovação total. Terceiro, a afirmação de que a ciência não exige fé é refutada pelo fato de que qualquer experimento pressupõe fé na repetibilidade da natureza, problema da indução, na confiabilidade da percepção, solipsismo e na precisão dos instrumentos, que são verificados por outros instrumentos. A lógica exige fé na consistência dos sistemas formais e na aplicabilidade da matemática abstrata ao mundo real. Tudo isso são atos de fé, sem os quais nem experimento, nem raciocínio lógico seriam possíveis. Matemática abstrata, de repente, começa a descrever a física. Quem decidiu isso? A gente só acredita nos números, senão nada funciona. Quarto, os pressupostos da ciência são chamados de racionais, mas a própria racionalidade se sustenta na fé na razão, e se ela estiver errada? E se tudo for ilusão ou simulação? A experiência também exige fé na confiabilidade da memória e da interpretação, não distorcidas por erros cognitivos. Ou seja, razão e experiência não são autônomas, dependem de atos iniciais de confiança. Memória é uma coisa traiçoeira. Às vezes ela nos prega peças, nos faz lembrar coisas que não aconteceram. E mesmo assim, acreditamos nela. Quinto, a objeção de que isso não é fé, mas condição necessária para o conhecimento, é uma troca de conceitos. A religião também considera seus pressupostos necessários, por exemplo, Deus como causa primeira. A ciência não pode provar por que seus pressupostos são mais verdadeiros que os religiosos. Trocar fé por necessidade é como chamar a chuva de umidade obrigatória. Não evita a molhadeira, mas soa melhor. Sexto, hipóteses são vistas não como fé, mas como instrumentos, pois podem ser falsificadas. No entanto, a falsificação exige fé na correção dos métodos, na precisão da interpretação e na ausência de erros sistemáticos. Além disso, o próprio princípio da falsificabilidade não pode ser falsificado. Falsificabilidade? Ah, tenta me falsificar, se conseguir. De fato, dá para notar um tabu sistemático em relação à palavra fé no meio científico, o que é engraçado, considerando que a fé está presente na ciência tanto quanto na filosofia ou na religião, especialmente quando falamos dos fundamentos das paradigmas. Então, muitos conflitos entre ateus e religiosos vêm da falta de compreensão da essência da ciência e da religião? Erros de raciocínio e a mistura de fé científica e religiosa com política e instituições sociais geram esses desentendimentos e confrontos? Exatamente. Ateus muitas vezes confundem a fé religiosa com a política das instituições eclesiásticas. Por exemplo, as perseguições a Copérnico ou Galileu foram mais um conflito entre ciência e poder conservador do que um confronto direto com os dogmas cristãos. Na Bíblia não há condenação explícita ao heliocentrismo, e o livro do Gênesis, com seus dias da criação, é uma metáfora teológica, não um manual de astronomia. Interessante que Agostinho, no século IV, e outros padres da Igreja já alertavam contra leituras literais desses textos, pedindo uma compreensão mais profunda dos textos sagrados. Ao mesmo tempo, religiosos podem errar ao igualar a fé científica a dogmas religiosos, sem perceber que a fé científica é uma postura instrumental, aberta à crítica e revisão constante. Mas por que muitos cientistas às vezes agem como se seus axiomas fossem dogmas? Revoluções científicas são frequentemente vistas como heresias, embora a mudança de paradigma seja um processo natural e necessário para o avanço do conhecimento. Existe algum modelo que explique esse processo? Thomas Kuhn descreveu a dinâmica das revoluções científicas em 4 etapas.
1. Ciência normal. Trabalho dentro da paradigma estabelecida, como a mecânica newtoniana. 2. Anomalias. Fatos inexplicáveis. Problemas com a velocidade da luz. 3. Crise. Tentativas frustradas de salvar a teoria antiga. 4. Revolução. Mudança de paradigma, como a teoria da relatividade de Einstein. A ciência é um verdadeiro campo de batalhas intelectuais. A resistência ao novo vende. Item viés cognitivo, apego aos modelos habituais. Item interesses institucionais, carreira, financiamentos ligados ao paradigma vigente. Item inércia metodológica, ferramentas ultrapassadas. Como disse Pland, novas verdades triunfam não convencendo os oponentes, mas porque estes desaparecem. Agora atenção, este é só o terceiro vídeo do nosso canal, e já temos grandes descobertas. Neste vídeo, analisamos o segundo exemplo de duplo padrão do materialismo na ciência. O conceito de fé é tabu, e a própria fé é automaticamente desacreditada, especialmente a religiosa. Lembrem do que discutimos no segundo vídeo. A lógica é apresentada como instrumento único da ciência, supostamente ausente em outras áreas. Mas a lógica é o ar que todo pensamento respira, presente em todas as áreas da vida. Esse é o segundo exemplo claro de distorção do aparato conceitual para legitimar a ciência como única forma racional de conhecimento. Na prática, isso é uma autodestruição da ciência, pela diluição do pensamento conceitual. Cria-se uma espécie de fé dentro da própria ciência, a fé de que nela não há fé, só lógica e razão. Do ponto de vista da metodologia do conhecimento e da construção de paradigmas, isso é absurdo. Também mostramos no segundo vídeo como se forma uma percepção distorcida da ciência, como se ela tivesse monopólio absoluto da verdade. Se você assistiu até o final, por favor, guarde essa ideia principal. Não acreditamos, verificamos. Chate as informações, questione e tire suas próprias conclusões. E você, o que acha? Talvez tenha imaginado a ciência de outro jeito? Esperamos seu comentário aqui no vídeo. Obrigado por estar conosco. Até a próxima!